Bom, pessoal, agora a apresentação de uma outra máquina, certo? De outro modelo que eu fiz para os meus amigos do YouTube, do Facebook, certo? Essa é a máquina SP CN10/B. O barra B por ser uma máquina de solda de ponto de bancada, correto? A diferença dela, acionamento de pedal, certo? E mais robusta, correto? E tem ajuste de profundidade de solda. Tem uma escala aqui que você pode ajustar quantos milímetros vai querer que funde uma peça na outra, correto? Um ajuste de time, onde você pode ajustar o tempo de fusão de solda, correto? De acordo com as bitolas, você ajusta o tempo de fundição dos materiais que está soldando, correto? Deixa uma escala em vermelho, porque quando se passa do vermelho, deixar bem explicado para o usuário que é conta e risco dele, correto? Eu garanto até na escala onde está em preto. Chegou no vermelho, é conta e risco da pessoa, certo? E não adianta dizer que, não cheguei. Conforme o dano que causar na máquina, vindo na minha mão, eu vou saber se foi por exagero ou se não foi, correto? As pontas de prova, as pontas de eletrodo de solda é bem mais robusta, uma chapa de 1,25 polegadas, 1,25 polegadas por 1/4, correto? Totalmente de cobre. A base é de alumínio, então ele dissipa bem o calor, tá? No momento que fez a solda, o calor ele já é dissipado, e como ele tem umas aberturas, umas frendas aqui, o ventilador que tem lá atrás circula o ar e refrigera a base de alumínio, correto? No eletrodo de cima eu coloquei um radiador de calor usado em computador, ele é bem refrigerado, correto? Então o ar circulando automaticamente também já refrigera a base de solda, ela refrigera quase instantaneamente, correto? É tudo parafusado, quer dizer, pode se trocar, pode se manusear normalmente. A elevação do pedal, ela tem 6 milímetros, 60 milímetros de ajuste, de regulagem. Então se pode fazer alteração da altura do material de solda. Tem um painel onde você acusa o power e acusa onde está alta corrente para solda, correto? Existe um dispositivo aqui para fazer ajuste de time, de tempo de solda, correto? Vou ligar ela. Atrás tem um ventilador que fica, no momento que você liga a máquina, ela já fica circulando no ar. O ar que circula lá na frente e dentro da máquina, o ar quente é jogado para fora, para trás da máquina. Agora eu vou mostrar o funcionamento. Tem um LED verde power e o vermelho quando se aciona o time, ele energiza a máquina para fazer solda. Aqui ela está na última escala, né, que eu oriento, que é uma escala para solda de bitola mais grossa. Ela dá um ajuste de zero time. Aqui no zero time, pode ver que ela liga e já desliga. Seria para soldar arame ainda, uma bitola de meio milímetro, correto? De 0 até 0,02,
até 0,50, que seria o meio milímetro, correto? O acionamento dela no pedal faz a mesma função. Vou botar o dedo para não descarregar a máquina. Faz a mesma função desse botão, correto? Que esse botão, na verdade, vou aumentar o time aqui para vocês verem. Ó. Esse botão ele é usado para fazer o ajuste do time, correto? Zero time e time mais longo, que é para fazer solda de bitola mais grossa, correto? Aqui no caso se desliga a placa de time, ela fica sem ação, porém fica o ventilador lá. Seria no caso, vamos supor, se tem mais de um usuário, se tem criança próximo, então o que a pessoa faz? Parou de usar, ela pega e desliga a placa. Ela desliga a placa, ela acionou ali porque eu tinha apertado e ela descarregou dando time no capacitor lá. Então o capacitor estava carregado quando eu ligo, ó. Certo? Por isso que ele deu aquele time. Então, digamos, para segurança, o operador da máquina desliga aqui, a criança ela pode acionar aqui, ela pode pisar e nada vai acontecer, correto? Por quê? Porque a placa controladora do time está desligada. Então é um modo de segurança, correto? Então a apresentação dela é essa de início, e depois eu vou fazer outro vídeo emendado nesse, que é a soldagem que ela faz, correto? Esse cabo aqui eu botei simplesmente só para apresentar a máquina, porque ele é fino. Se usar ela para soldar, esse cabo ele vira manteiga. Eu iria fazer essa máquina com um transformador duplo de micro-ondas, duplo, 2 transformadores. Mas eu encontrei esse transformador do micro-ondas da Sanyo, certo? Que é um micro-ondas daqueles antigos, então ele é robusto, ele é bem forte, então não houve necessidade de fazer duplo. Eu consegui uma amperagem boa, correto? De acordo com o pedido que o cliente precisa, com um transformador só, correto? E com as suas características, né? Com a quantidade de volta, com a bitola de cabo, de corrente, de acordo com o transformador. Ok, pessoal, essa é a nova máquina apresentada, SPCN 10/B. Bom, como apresentamos a máquina, agora eu vou estar apresentando a solda, algumas bitolas de solda que ela faz e as condições, tá? Então vou começar por uma chapa, ela é ponto 40 milímetros, e um parafuso. Eu já fiz uma solda, certo? Ela soldou, ficou um acabamento bem interessante. Agora eu vou soldar na íntegra, né? Gravando. E depois vou soldar 2 arames de bitola de 1 milímetro,7 e de 3,2, tá? 3,2 milímetros. E outros eu procurei e não encontrei, então agora só vai ser esse tipo de solda, tá? A chapa, parafuso, 2 arame de 1,7 e de 3,2 com várias condições de solda, que é um círculo, certo? E soldar um sobreposto no outro, tá? E o outro círculo soldado usando
usando-se um outro arame, unindo as três pontas, fazendo 3 emendas e uma solda só. Então essas são as condições que eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá, primeiro a chapa e o parafuso. Ligar a máquina, correto? Vocês podem ver que ficou um acabamento bem certinho, um acabamento fácil, né, de fazer uma pintura ou até mesmo fixar ele em alguma invenção, né, que o usuário fazer, correto? Agora vamos ao parafuso de 1.7. Esse foi violento, hein? Ele soldou o primeiro, ele cortou, correto? E o segundo ele soldou mesmo, é 1.7, correto? Para fazer a limpeza, recomendo uma lixa de unha, né? Onde você faz uma limpeza dos eletrodos de contato. Como é galvanizado e ainda ele queimou o arame, então ele fica uma borra. E você tem que fazer, no momento que você perceber que ficou, você tem que fazer a limpeza, correto? Então nesse caso automaticamente, isso aqui também vai soldar na chapa, correto? Soldou também? Ah não, soltou porque chapa galvanizada. Vamos lá novamente. Agora ficou bem. É uma vasilha com água para refrigerar. Ficou uma solda bem feita, tá vendo? Como eu falei, eu faço as máquinas, eu não sou perito em solda, tá pessoal? Agora vamos. Galvanizado ele suja muito a ponta. Por isso que é interessante usar uma lixa de unha comum. Agora vamos tipo de solda. Tem que aumentar, tá? Nesse caso tem que aumentar a potência porque são 3,2. Então vai ter mais forte. Aqui eu já fiz uma pré-marca, uma pré-ajuste, né? Para saber qual que é o tempo de solda bom para essa bitola de arame. Como vocês podem ver, agora aqui é só pegar uma lima, tá? E acertar. E vocês podem ver que ele soldou mesmo, correto? Ele realmente soldou. Ok, pessoal? Ó, pode ver que ele fundiu um no outro mesmo. Aí com uma lima, né, a pessoa faz o acabamento que ele quer e boa. Vocês podem ver
que ele joga faísca. Então a pessoa tem que ter consciência e usar uma roupa de couro, correto? Agora o tipo de solda de 3, sobreposto de 3, correto? Aliás, unir 3 pontos com uma solda só. Aqui eu vou ter que lixar aqui, ficou uma borra aqui, ó. Aí, um pedacinho, né? Então quando vocês perceberem que ele não quer fazer o contato, vocês têm que fazer isso. O certo aqui seria uma escova de palha de aço. Em certos casos igual esse, certo? Deveria usar uma palha de aço, ficaria melhor. Bom, aqui ó, vocês vê, é que eu não ajustei a profundidade de solda. Eu vou fazer isso agora, tá? Para não deixar ele fazer isso na peça. Eu mostrei que tem, mas como eu estou fazendo só para mostrar os tipos de solda, eu esqueci esse detalhe. Então fazer a profundidade de solda. Ó, nesse caso se desliga a placa de time, tá? Por quê? Porque agora não vai, mesmo acionando lá, ela não funciona, correto? A solda, ó, não tem perigo. E aí você ajusta a profundidade. Nesse caso, vou deixar pela grossura de 3 milímetros. E aqui você tem uma chavinha própria para isso, tá? Mas como não tá aqui, eu vou apertar com o alicate. Aí. Agora, ela não consegue ir mais do que a bitola do arame, correto? Vamos fazer outra solda. Vou ligar, né? Senão não solda. Vocês podem ver que agora sim ficou uma solda, tá vendo? Uma solda bonita. Aqui, como eu não tinha feito aquele ajuste, ó, quase que estragou, né? Vamos dizer assim, no acabamento ficou ridículo, então estragou o material, correto? Agora, depois que eu fiz o ajuste de profundidade de solda, que não deixa passar além dos 3 milímetros, ó, pode ver que o acabamento ficou esplêndido, ficou um acabamento
ótimo, entendeu? É só lixar e se tem o equipamento que você quer, correto? Agora fazer outro tipo de solda, que já é um suporte, um protótipo que eu fiz, correto? É onde, no caso, que não vai poder ter falha, né? Uma linha de produção tiver muita falha, então não se produz, né? Perde tempo, perde tudo. Como já está regulado, vou só confirmar. Como eu apertei de alicate, então não é confiável. Vamos ver. Não, ficou normal, tá? Vamos ligar e fazer a solda. Excelente. Agora não tem jeito de enfiar aqui. Isso girando com pinguinho. Que não cabe, né, na vasilha. Senão dá uma esquecida e queima a mão. Ó, aqui ó, com a lima faz o acabamento e você tem o seu suporte, tá? Agora o interessante é que ele solda mesmo, ele funde uma peça na outra, não tem perigo, ela pode quebrar, pode entortar em outro local, mas onde soldou não quebra, tá? Só fazer o acabamento. É porque isso aqui eu fiz um protótipo, eu fiz com uma lima, certo? E para fazer esse terminal aqui, para colocar para ele soldar certinho, tem que ter um gabarito, correto? Para a pessoa bater e soldar certinho, que não é o caso, a máquina é para soldar. Agora, para se fazer a peça, aí é um outro tipo de máquina, correto? O importante é que solda, tipo de solda, fica um acabamento fácil para ser lixado e pintado. Então é isso, pessoal. Os testes de solda da máquina é esse. Depois, lá no vídeo eu vou lixar isso aqui, vou fazer o acabamentinho e botar a foto no vídeo lá, tá? As fotos dessas peças. E bom, é isso, tá? Um grande abraço a todos aí. E os que gostou, curte, dá um positivo aí, ok, pessoal? Um abraço a todos. Eu vou fazer um teste soldando 2 pedaços de arame galvanizado. Ele é de 2,7 milímetros, certo? 2 pregos 15 por 15, que é 2,5 milímetros, e 2 pregos de 17 por 28, que é 3 milímetros e meio. (18 por 27, prego 18 por 27, que dá 3 milímetros e meio, correto? Para fazer um teste de faculho. Quantas faíscas esses materiais joga e a diferença de um para o outro. O galvanizado ele jogou bem fagulho, correto? E é porque também o time ele demorou muito e cortou o arame. Deveria ser um time menos, tá? Agora vamos ao prego de 15 por 15, que é 2 milímetros e meio. Jogou menos fagulhas e ficou uma solda boa, correto? Com o mesmo ajuste de time. Agora vamos ajustar o prego 18 por 27.
Ficou uma solda excelente e pode ver que jogou pouca faísca, entendeu? Então o ajuste deu certo por essa bitola, correto? Fica uma solda boa e joga pouca faísca por causa do tipo de qualidade de material, entendeu? Então aquela faísca que joga no galvanizado, o que tem mais ferro, certo? Que é um material de ferro, ele joga menos faísca, entenderam? E fica uma solda melhor. Então está confirmado aquelas faíscas devido ao tipo do material.